Mais uma vez o encontro do nosso curso de nivelamento em linguagens e códigos. Eu sou o professor Ivan Nascimento, docente da Faculdade Leão Sampaio. E você aí do outro lado da telinha, buscando, investigando, procurando sobre português, linguagens, gramática, linguagens e códigos. Que bom! Bom escritor, bom autor, bom pensador e lógico, bom profissional. São vários cursos na Faculdade Leão Sampaio e todos produzem em língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre crase. Bem simples, bem prático e treinar vários exercícios. Belezinha? Então vamos observar que a regra geral da crase é o que eu quero explicar para vocês a partir de agora. Vocês sempre vão observar que a crase é a fusão da preposição a com uma palavra feminina que aceita o artigo a, que é um artigo definido feminino. Exemplo: a casa, a feira, a praia, a vida, a mão. E essa preposição a, ela nasce de um verbo que exige preposição a. Por exemplo, gostaria de ir a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Gostaria de ir à praia. Você não diz gostaria de ir ao clube. Diz sim, professor. Eu digo gostaria de ir ao clube. Por que você diz ao clube? Porque clube é uma palavra cognata, ou seja, semelhante à praia. É um lugar de diversão, tem água. Só que clube é masculino, o clube. Então, quando você pensar em crase, pense nos verbos transitivos indiretos. Quem são os verbos transitivos indiretos? São os verbos que exigem preposição para ter o seu entendimento feito. Observe, o verbo obedecer e o seu filhote desobedecer. É o derivado, não é isso? Então, eles desobedeceram às leis do trânsito. Lei é uma expressão feminina. Quem desobedece, desobedece a alguém ou desobedece a alguma coisa. Se você desobedece ao regulamento, então esse a, o, ou a, s, ou a crase, esse primeiro a é preposição. Sacou? Então, antes de julgar, porque no concurso haverá o espaço entre ir e praia, ou então a frase vai estar invertida. Então, você observa a regência verbal. Geralmente tem uma preposição de apoio. Por exemplo, o de é uma preposição de apoio. E esse azinho aqui é uma preposição. Então, a mais a, que é o que a gente aprendeu no ensino básico, é a com crase. E não é a mais a, é uma fusão. Só se cria o acento grave para não escrever duas vezes. Então, quem desobedece, desobedece às leis. Quem responde, responde, no caso aqui, respondi, passado, né? Respondi, né? Ontem respondi ao meu patrão. Ele responde ao professor. Então, esse responde ao professor é com é. Certo? Vamos observar aqui essa aula extra de verbo. Eu respondi é passado, que é esse aqui. Ele responde com é, sem o R, tá? Só que o foco é crase. Então, volta para o foco, Ivan. Respondi a alguém. Respondemos a algumas pessoas. Respondemos as perguntas. Quem vai à feira. Quem vai ao mercado. Esse a aqui é preposição e esse o é artigo definido. Qual é a regra prática da crase? Vou a Brasília, volto de Brasília. Não ponho crase.
Vou à África, volto da África, uso crase. Brasília é masculino, porque eu uso de. E África é feminino, porque eu uso da. De e da. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Certo? Então faça como os pinguins de Madagascar. Sorria e acene e treine gramática. Agora vamos para os casos facultativos, que é aqueles que você usa crase se quiser. Tanto faz de referiu-se a Luísa como referiu-se a Luísa. Antes de nome próprio feminino, você coloca ou não está correto. Beleza? Outro caso é pronome possessivo feminino. Tua, sua, minha. Também é opcional, ou seja, tanto faz. Os que são exigidos são antes de expressões femininas. A gente vai ver agora a proibição. Por que que na primeira regra é proibido o uso de crase? Porque pé é masculino. Andava todos os dias a pé. Você não diz o pé, você diz... Aliás, você não diz a pé. Gênero, você diz o pé, o meu pé. Então, pé é uma palavra masculina. Assim como jato. Então, lava-jato também não usa crase. Antes de artigo indefinido. Artigo indefinido um ou uma não pode usar crase. Então, chegaram a. Esse a é preposição, sozinha. Antes de verbo, do mesmo jeito. Voltaram a estudar. Estudar não aceita artigo antes. Esse a é preposição. Quem volta, volta a fazer alguma coisa ou volta a algum lugar. Antes de alguns pronomes, por exemplo, ela é pronome, então o pronome não aceita artigo. Esse a é de preposição do verbo entreguei. Quem entrega, entrega a alguém. Não entreguei a ela o documento. Compareceram perante a delegada. Quando, antes do a, houver preposição, lógico, preposição, outra preposição, comparecer é verbo. Perante a delegada. Para não dizer peranta delegada, a gente separa perante a delegada. Outro pecado mortal da crase, que é o sexto. Expressões de tratamento. Vossa Senhoria, a expressão vossa não admite artigo, porque ela já é um pronome de tratamento. Ivan, e o que é que permite artigo nesse caso? O artigo é aquela palavrinha que define ou indefine um substantivo. A mesa, as carteiras, o lápis, os lápis. Só que nós estamos falando apenas da preposição a com o artigo a. Então esse a sempre é para expressões femininas. Entregou o envelope à vossa senhoria. Pronome de tratamento não permite o uso de crase, porque este azinho sozinho é preposição. Quem entrega, entrega a alguém ou entrega alguma coisa a alguém. Entregou o envelope à vossa senhoria sem crase. Antes de palavra feminina no plural, se o a estiver desacompanhado de artigo. Então não tem como colocar crase aqui se estiver no singular. Não falo a pessoas estranhas. Se você diz não falo às pessoas estranhas, também fica confuso de se compreender. Então é interessante que quando você estude crase, você reveja a regência verbal, porque a preposição a só aparece se o verbo for transitivo indireto e o verbo que exige a preposição a, como eu apresentei para vocês no slide inicial. Vamos rever. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Quem respondeu, respondeu a alguém. Quem respondeu, respondeu algumas perguntas. Quem vai, vai a algum lugar. Então, essa dinâmica do verbo com a preposição é o lado esquerdo da crase. E o lado direito, professor, expressões femininas aceitam o uso da crase, sim.
E aí você estuda mais o que é proibido do que o que é permitido. Ok? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. E não esqueça, treine bastante e assista muito a este vídeo. Esse é o curso de nivelamento de linguagens e códigos e a gente falou sobre o uso da crase na aula de hoje.